Sim, Lu, começar. Ah, então tá bom. Pessoal, olha, a primeira questão da avaliação diz o seguinte: a primeira questão, fazer a letra maior, diz o seguinte: na geometria, se A representa a medida de um quadrado, do lado de um quadrado qualquer, então podemos dizer que. Então, aqui nessa questão, está falando sobre área e perímetro. Então, eu vou desenhar um quadrado aqui. Sabendo que o quadrado tem lados iguais, esse meu quadrado não está perfeitinho, mas o quadrado tem lados iguais, tá? Então, o que é a área num quadrado, numa figura geométrica? A área é o espaço de dentro, tá? Isso é a área. E como é que eu calculo a área? Existe uma fórmula para cálculo de área. É lado vezes lado. Ou, então, comprimento vezes a largura, ou altura. Comprimento vezes largura. Ou lado vezes lado. Então, se eu calculo lado vezes lado, o que eu vou achar é quanto que eu tenho de espaço aqui dentro da minha área, né? Que pode ser, no caso, centímetros quadrados, metros quadrados, dependendo da dimensão da medida, tá? Então, nesse caso aqui, está dizendo o seguinte: se A representa a medida do lado, então quer dizer que a medida do lado está sendo representada por A, tá? Então, pode-se dizer que a área e o perímetro é. Então, eu já falei sobre área, né? A área é o espaço de dentro. E para calcular a área, é lado vezes lado. Então, no caso aqui, como é que ficaria? A vezes A. Só que A, não dá para ver, né? Coloquei muito embaixo. Aqui em cima. A vezes A. Tá? Lado vezes lado, A vezes A. Só que tem outra forma de eu escrever A vezes A, tá? Lembrando sempre aqui, ó, que o expoente é 1. Aí, vocês têm que lembrar daquela regrinha da potenciação. Quando as bases são iguais, mantém a base e soma os expoentes, tá? Daí vocês vão conseguir chegar no resultado. Deu para entender bem o que é área? Vou repetir. Sim, mas Sim. professora, aí no caso vai ficar 4A? Não, isso daí não é área. Presta atenção. Área se calcula apenas como lado vezes lado. É o espaço de dentro da área, tá? Por enquanto a gente está falando de área. Aí, junto com a pergunta, também fala sobre perímetro, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas para calcular a área, eu tenho que fazer lado vezes lado, que aí eu consigo encontrar o espaço de dentro. Olha a fórmula aqui, ó. A vezes A. Tem outra maneira de eu representar, que é através da potenciação aqui, que vai ser o resultado que vocês têm lá na prova de vocês. Então, aqui, ó, mantém a base. Qual é a base? A base é A, tá? Então, mantém a base A aqui. E o que vocês vão fazer com o expoente, no caso da multiplicação de potências de mesma base? Quem lembra? O que se faz com os expoentes? A gente já falou sobre isso em alguma aula anterior, né, Eliana? Para eles? Vai somar. Isso. Aí vocês vão chegar no resultado, tá? Perímetro. Isso. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se um lado é A, então aqui é A, aqui é A, aqui também é A, e aqui também é A. Então, nesse caso do perímetro, como é que vai ficar? A mais A, mais A, mais A. Porque é a soma de todos os lados do contorno da figura, tá vendo? Então, se a figura é representada por A, então vai ficar A, mais A, mais A, mais A. Então, A, mais A, mais A, mais A. Só que tem outra forma de eu representar essa quantidade de A aqui, que também foi na aula anterior, que a gente já viu sobre monômios, que a gente fez a soma desses termos semelhantes. Então, se eu tenho, ó, A, mais A, mais A, mais A, quanto que vale o A aqui? Quem sabe? Quando não tem número na frente. Isso, Leonardo. Isso. Vale 1. Então, se é soma, então vai ficar como? Um A, mais um A, mais um A, mais um A. Tá? Aí o que acontece? Lembra que a parte, o coeficiente, que é o 1, eu somo. E o que acontece com a parte literal? Quem sabe? O que é coeficiente, Leonardo, esse ponto de interrogação?
Coeficiente é o número que eu tenho antes da letra, tá? Então, aqui no caso, o coeficiente é 1, tá? Então, coeficiente 1, eu vou somar 1 mais 1 mais 1 mais 1. E o que acontece com a letra, que é a parte literal que a gente fala? Quem sabe? Isso, muito bem, Verônica. Mantém, tá? Mantém uma vez só, certo? É a mesma coisa que eu tô somando aqui, ó. Todos esses termos são semelhantes, então eu vou somar só o coeficiente, que é o número. Isso mesmo, Ana Isabel. Vou somar só os coeficientes e mantém a parte literal. Aí, com isso, você vai obter o perímetro. Tá? Então, lá nas alternativas, alguém não entendeu ainda o que é perímetro? Eu explico novamente. Sim? Vou falar que nem a Eliana, fale agora, cale-se para sempre. Entendi. Todos entenderam? O que é área, como se calcula a área, e o que é perímetro, como se calcula o perímetro. Então, sempre lembra disso, não se esqueça, tá? Área, lado vezes lado. Então, A vezes A, que vai dar o resultado lá, A e o número. E o perímetro, soma de todos os lados, que é o contorno da figura, tá? Então, é isso, área e perímetro. Então, lá existe apenas uma alternativa que corresponde, que satisfaz aqui a essa pergunta, tá? E assim, tá na ordem. Primeiro tá a fórmula da área, o resultado da área, e depois tá o resultado do perímetro. Tá nessa ordem. Por isso que tem a palavra respectivamente. Tá ok? Tudo bem? Deu para entender? Já conseguiram saber aí a resposta? Não precisa falar não, tá? É só vocês entenderem, falar que tá ok, ou então, não, professora, eu não entendi o que é área e o que é perímetro, a gente volta. Ah, legal. Eu entendi, professora. Tá joia, então. Entendi. Então, agora, a professora Eliana vai fazer a 2, a gente vai alternar, tá? Ela faz a 2, depois eu faço a 3, e assim vai. E a gente vai se ajudando, tá bom? Meu óculos. Vocês alunos estão aí? Então. Tá conseguindo? Sim? Agora sim, Eliana. Tá. Bom, eu acho que essa aqui, não vou precisar falar sobre ela, porque se eu falar, eu vou dar a resposta, mas assim, vou dar só uma dica, e se vocês concordarem, a gente vai para a questão 8. Aliás, é a questão 3, né? É que na minha impressão aqui saiu 8. É uma expressão, a gente usa a expressão na nossa língua materna, né? Para dizer alguma coisa, por exemplo, o dobro de um número. É uma sentença que nós usamos para representar o dobro de um número, é a escrita na língua portuguesa, certo? É uma sentença. Só que na matemática, quando a gente vai representar somente, vou dar essa dica, somente números, quando a gente tem, por exemplo, 2 mais 5 dividido por 4 mais 3 vezes 7, é uma expressão numérica, que vocês começam desde as primeiras séries, né, no quarto ano, quinto ano, começam as expressões numéricas. Lembram? Vocês lembram? E aí, depois, né, do sétimo ano em diante, a gente começa a ver letras também, que são variáveis que representam um número, né, desconhecido, ou um número a ser representado na expressão. O dobro do x, né, o dobro de um número eu posso colocar 2 vezes um x, então o x representando um número, tá? Então, não é expressão numérica. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida nessa questão? Sobre que tipo de expressão é essa? Não. Expressão Acho que não, algébrica. né? Isso, né? Tá bom. Essa é mais facinho. Posso ir para 3, então? Ou você quer ir para 3, Lu? Embora eu já fiz não sei se todos aqui já estavam, eu fiz um exemplo, né, da questão 3. A questão 3 é uma expressão algébrica também, só que essa expressão algébrica tem uma igualdade. Aí, quando tem uma igualdade, como esse aqui, como essa fórmula aqui, né, é uma fórmula e também uma equação. E aí, o que ocorre? Tem aí um S e o número, e a letra P. Tem a letra S e a letra P. Logo, essas duas letras aí representam números. Por isso são chamados de variáveis, tá? E aí você primeiro tem que interpretar esse problema. Talvez a dúvida seja mais, às vezes, na interpretação. O que é esse S? O S é o número do sapato, é o número do calçado.
o número do calçado que nós calçamos, eu calço o número 36, 37, entre 36 e 37, depende da marca, depende do formato. Mas isso não quer dizer que o meu pé mede 36 centímetros. O mesmo, né, ocorre com vocês. Então, como que a gente sabe o número do nosso calçado? Por essa formulinha aí. Então, o número do calçado é essa fórmula, 5 vezes o P. O que é esse P? O P, aí sim, é a medida, é quantos centímetros tem, quanto mede o pé. E aí, é só fazer 5 vezes. No caso, esse problema aí, traz um número, alguém que tem 20 centímetros de comprimento no pé, então vai fazer o quê? 5 vezes 20, mais 28, depois o resultado dividir por 4. É só fazer essa conta, tá? Se fosse, como eu mostrei, de 10 centímetros, seria 5 vezes 10, porque a pessoa mede, tem a medida do pé de 10 centímetros, 5 vezes 10, no lugar do P, coloca 10, mais 28 dividido por 4, né? Aí seria um número 19,5. Aí vai ser um número entre 19 e 20. E assim sucessivamente. Só substituir o P pelo número 20, tá? E fazer a conta. Tudo bem? Entenderam? Sim. Tá, um silêncio. A Lu pode ir para a próxima, então? Luciana? Oi, Eliana, posso? Será que eu Só sei? tira a sua apresentação de tela Você quer- para eles poderem me visualizar melhor. Então, vamos analisar aqui, ó. Uma taxa fixa, então vai ser meu valor fixo. Ele cobra esse preço, independente do percurso que ele faça, existe essa taxa fixa de R$50. E os 3,50 corresponde ao quilômetro rodado. Então, se ele percorre 2 quilômetros, é um valor, mais os R$50 a taxa fixa. Se ele percorre 4, 5, então vai depender dos quilômetros rodados, os quilômetros rodados que vai ser a minha variável, tá? Que no caso aqui está representada pelo Y. Por quê? Porque a variável vai depender do percurso, né? Então, o percurso, ele cobra quanto pelo percurso? R$3,50, mais a taxa fixa. Então, uma dessas fórmulas aqui, ó, está representando assim, ó. O P significa preço, tá? Quando ele colocou P lá, P é de preço, tá? Que aí, no caso, o resultado vai ser o total, né? Que vai pagar. Então, P é igual. O que acontece? Tem um valor fixo. Vocês já sabem que o valor fixo é R$50, certo? Então, é um valor fixo. Mais R$3,50 por quilômetro rodado. Então, a minha variável vai estar aonde? Vai estar no 50, que é o valor fixo, ou vai estar no preço do quilômetro rodado, que é os R$3,50? Vocês lembram que é variável? Isso, Fernando, isso mesmo. Variável é um termo desconhecido na qual é o valor que eu vou ter que descobrir. Então, assim, vai depender do percurso que ele vai fazer. Então, esse percurso que vai determinar quanto a mais ele vai cobrar, além dos R$50, tá? Então, aí, no caso, vocês têm que fixar em quê? O valor fixo mais o quê? R$3,50 com a sua variável, tá? Deu para entender? Ficou claro? Sim. Sim. Tá? Então, sempre a variável é o desconhecido, é aquilo que eu tenho que descobrir. No caso aí, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir quantos quilômetros ele vai percorrer. Vai depender do valor total que vai ser pago, além dos R$50, que é a taxa fixa. Ok? Ficou claro? Ficou. Alguma dúvida mais? Se eu falo mais que isso, eu dou a resposta, praticamente. Tá bom, Eliana? Você quer que eu vou para a próxima? Alguma dúvida, pessoal? Fala agora. Tudo bem? Então tá. Vou deixar dessa forma aqui, porque, na verdade, a questão 5 é a continuação do enunciado da 4, tá bom? Que diz o seguinte, ó. De acordo com o enunciado acima,
Se Bernardo fez um carreto de ida, só de ida, de São Paulo a Belo Horizonte, totalizando um percurso de 577 quilômetros, qual o valor recebido por esse carreto? Então, vamos lá, ó. Então, qual é o preço que ele vai pagar, certo? Por ter percorrido de São Paulo até Belo Horizonte, BH. Ele percorreu de São Paulo até BH e deu um total de 587 quilômetros. Então, o problema está querendo saber quanto que ele vai pagar no total. Primeiro, ele tem a taxa fixa dele, que a gente já sabe que a taxa fixa dele corresponde ao valor de, quanto que eu falei aqui? R$50. Então, ó, fixo, 50, mais quilômetro rodado, por cada quilômetro rodado, tenho que cobrar R$3,50 por quilômetro rodado. Então, mais R$3,50. O que vai ser meu Y aqui, no caso é Y, né? O que vai ser meu Y aqui? O que é a variável aqui, no caso? Os 3,50? É a própria quilometragem, né? Ó. É a própria quilometragem. Não consegue? Não dá para ver? Dá pra ver. Dá pra ver já. Dá para enxergar o que eu escrevi? Sim ou não? Consegue, Peter? Tá. Guilherme, Sim, não? pô, dá sim. Tá. Vou tentar mostrar aqui mais próximo. Ó, tem essa expressão algébrica aqui, é uma equação. Por quê? Porque a gente tem 6 vezes x mais 2. Deixa eu apresentar a primeira, tá? Vou mostrar para vocês. Só um minutinho. O que a gente tem que lembrar? Em uma expressão algébrica, em uma equação ou em uma expressão numérica, a gente sempre vai resolver primeiro, né, o que tem nos parênteses. A gente sempre vai tirar primeiro os parênteses, para depois fazer as outras operações. Então, a gente tem aqui, ó, a questão 6. Se eu não consigo aumentar, vamos lá. A questão 6 tem uma expressão, só ficou assim em 2 linhas, mas é 6 vezes, abre parênteses, x mais 2, menos 4 vezes, abre parênteses, x mais 6, igual a 60. A primeira coisa que temos que fazer é eliminar os parênteses dessa expressão, certo? É igual a 60. Como é que a gente elimina os parênteses? Tem uma coisa que a gente precisa fazer, que é a distributiva. O que é a distributiva? Todo número que está fora do parênteses, no caso 6 e o menos 4, cuidado com esse sinalzinho de menos, né, no 4, o 6 e o menos 4, ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar o x mais 2 e o x mais 6, certo? Então, vai falando aí comigo, tá? Se vocês não conseguirem visualizar, pelo menos vai falando comigo aí. Primeiro, eu tenho que fazer a multiplicação do 6 com x, com o primeiro que está no parênteses aí é o x, não é? 6 vezes x mais 2. Quanto que é 6 vezes x? Como que a gente representa? Como que a gente representa? 6 vezes x mais 2. Para eliminar o parênteses. 6x, não é? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar do parênteses. Eu estou tentando mostrar aqui, mas toda vez que eu vou aumentar, some. Então, vai ficar 6x. E aí você tem mais 2. Você vai fazer 6 vezes 12, certo? Então, vai ficar como? Deixa eu tentar mostrar aqui, tá, gente? Na apresentação. Tentar mostrar. Então, aqui, ó. Consegue ver? 6 vezes x. Alguém falou? Fernando, 6x, né? Você outra pessoa também falou. Olha só. A gente faz aqui, ó, umas setinhas para não perder ninguém. Então, 6 com x, 6x. Aí, 6 vezes 2, que é mais e mais, você vai fazer o jogo de sinal, né? 6 vezes 12, 2 dá 12, certo? Vamos lá. Já tirei do parêntese essa primeira parte. A parte de 6 vezes x mais 2. Ficou 6x mais 12. Tudo bem? Mas nós temos também menos 4 que multiplica 6. Menos 4 vai multiplicar o x, menos 4 vai multiplicar o 6, fazendo a distributiva, certo? Como vai ficar aqui? Vou fazer uma parte, depois termino, tá? Menos 4 vezes o x.
Como que a gente representa? 4x ou menos 4x? 4x. Esse erro, Fernando, só, cuidado, gente. Esse erro é comum. Você não está multiplicando 4, você está multiplicando menos 4, hein? Aqui, ó, o x, ele é positivo. Menos com mais vai dar menos. Então, menos 4 vezes o x vai dar menos 4x. Cuidado que fica tudo errado, hein? Tudo bem? Porque é menos 4. Se fosse só 4 vezes x, seria 4x, mas é menos 4x. Você tem que colocar o sinalzinho de menos, tá bom? Então, menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes 6, menos o quê? 24, né? Aí sim, 24. Não esqueça do menos, hein? Então, nós temos aqui, ó, o 6, temos menos 4x, que a gente pode juntar os termos semelhantes. A gente pode juntar os termos semelhantes. O 6x, que tira 4x, fica quanto x? 6x menos 4x, vai sobrar quanto x? Fernando, 2x. Você faz a conta apenas com os coeficientes, ó, 6, 4, fica 2. Copia a letra. E aí, não esquece de colocar a igualdade, né? Igual a 60. Então, ficou 2x, porque esse menos 4 ficou 2. E aí, 12 menos 24 igual a 60. Mais 12. Só vou resolver esse de cada, né, um de cada vez. Menos 4 igual a 60. E agora? Como que a gente faz para continuar a conta? Quem lembra? Primeiro. A gente tem que deixar o x sozinho, não? X, não é? Isso. No final, o x tem que ficar sozinho de um lado, para só número. Então, vamos primeiro copiar esse 2x aqui, porque como ele tem o 2 aqui, a gente vai esse 2 por último, tá? Que tá multiplicando. Igual 60. O que eu faço com esse mais 12, para tirar ele do lado esquerdo? O que eu faço? Operação inversa, né? Vai mais 12. Para passar para o outro lado, operação inversa, menos 12. E o menos 24 passa para o outro lado, mais 24. Já está terminando para vocês terminarem. Já vou parar aqui para vocês terminarem, tá? Que dá 60 menos 12, dá quanto? Pode fazer direto. 60 menos 12 mais 4, fica quanto? Tá certo? 30 aí? Já tá dando sinal, né? Já tá dando o resultado. Aqui dá 72, né? E aí você termina. Você termina a conta, tá bom? O 2 está multiplicando, você vai dividir 72 por 2 e acha o resultado. Praticamente, né? Tá pronto. Tudo bem? Eu acho que a maioria acaba errando na hora de fazer o sinal aqui, ó. Menos com mais vai dar menos. Menos 4x, menos 24. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, entendeu tudo. Beleza. Quem entendeu? Todo mundo Tá entendeu. distributiva, tá, gente? Multiplica. Beleza. Luciano, você quer continuar? Professora, na Pois- parte que você colocou o mais 4, na verdade é 24. Ah, tá. É 24 aqui, obrigada. É que eu tô aqui com o celular numa mão e deixando o número para trás. Me corrige aí, por favor. Senão não daria 72, tá certo. Bom, próximo, deixa eu ir apresentando enquanto a Lu aparece, tá? Pode ler, Eliana, se quiser. Eu já coloquei na lousa. Tá, não, senão... Tá, pode continuar. Tá bom, o enunciado da questão, tá bom? Pessoal, é a questão 7. Dada a equação 6x menos y igual a 42. Para y igual a 30. Olha só, ele já está me dando o valor de y. Y igual a 30. Em uma das soluções dessa equação, temos o par ordenado. Então, aqui, olha, por que ele fala em uma das soluções? Porque existem várias soluções em que eu posso colocar número para x, atribuir, que se fala, né? Ou atribuir número para y, que também vai dar 42. Só que aqui no problema está dizendo o seguinte,
para y igual a 30. Então, ele já está determinando qual é o valor de y, que faz parte do meu par ordenado. O par ordenado não é formado por x e y, lá no gráfico do plano cartesiano, que vocês já viram em aulas anteriores. Então, ó, x e y. Então, ele está dizendo o quê? Que o y vale 30. Tá? Então, quanto vai ser o meu valor do x, que vai ser o outro par ordenado, né? O par ordenado com x e com y. Então, para isso, para que eu descubra qual é o valor de x, eu vou ter que atribuir 30 para y. Aonde? Na minha equação. Tá? Então, vai ficar como essa equação? Ó, 6x menos 30 do y é igual a 42. Tá? Equação de primeiro grau, vou colocar o sinal de igual. Antes do sinal de igual, a parte que tem, a parte literal, certo? Então, vai ficar o 6x. E do outro lado do sinal de igual, 42. O que acontece com 30 aqui, que está subtraindo? Passa. Qual é a operação inversa da subtração? Adição. Isso, então passa somando. Então, o 30 vai passar somando, ó, tá? Então, peraí, para não confundir aqui, deixa eu apagar. Posso parar aí e vocês continuam ou tem dúvida ainda a partir daqui? Tá? Então, ó, presta atenção. Tem que somar aqui, certo? Aí vai ficar 100x é igual a tal valor. Só que eu não quero o valor de 100x, eu quero o valor de x. Então, o 6 que está multiplicando, ele vai passar? Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão? Isso. Então, Divisão. soma aqui, ó. Abaixo 6x, soma e faz a operação inversa. O valor que deu aqui dividido por 6. Ok? Vocês vão chegar no resultado que é uma das alternativas correspondentes aí. Ficou claro sobre par ordenado? Então, par ordenado é assim. Quando você monta um gráfico, você tem lá os pontos do plano cartesiano. O que são esses pontos do plano cartesiano? São justamente os resultados da equação, tá? Então, quando eu tenho só a equação assim, ó, 6x menos y é igual a 42, eu posso atribuir um valor para x diferente de um valor de y, sendo que a conta disso aqui, ó, tem que dar 42, tá? Mas no caso desse problema, ele já deu, ele disse que o y vale 30. Então, ele vai lá ter um par ordenado para y, valendo 30, e para x é o resultado que vocês vão descobrir aqui, terminando essa equação. Tá bom? Entenderam? Ficou claro? O que tem que ser feito aqui? Tá? Então, aqui, ó, vou só fazer só dessa parte, hein? 42 mais 30. Aí, a partir daqui, vocês terminam, tudo bem? Sim ou não? Tá difícil? Não entendi? A Nicole disse sim. Sim também. Então, tá bom. Vou fazer as palavras da Fernanda, do Nicole, como se fosse de todas, tá? Raul também entendeu. Beleza. É isso aí. Eliana, já foi. Foi muito rápida, gente. Quer que eu volte? Não. Tá bom. A próxima aqui, vocês conseguem visualizar? Sim. Bem, gente? Sim. Pares ordenados representam os pontos A e B. Um pontinho aqui, A, depois o ponto B. Bom, par ordenado, gente, é sempre o quê? Uma localização, no caso de um ponto, pontos, nesse caso aí de uma reta, e o número que aparece entre parênteses é na ordem. Primeiro o número no X e segundo o número no Y, certo? Então, por exemplo, o item A. No item A, tem, entre parênteses, o ponto A, tem o X1 e o Y2. Será? Que no ponto A, se você olhar para o eixo X, a rotação, o eixo X é a linha que está deitada ou a linha que está em pé? Horizontal ou vertical? É vertical, eu acho. Horizontal. Deitado. Isso, aqui está deitado, horizontal, tá? É sempre, gente, o primeiro número é no que está deitado, na linha que está deitado, no X. O segundo número é no Y. Então, aqui do item A,
está dizendo que esse ponto A tem no X o número 1 e no Y o número 2. E o B, o ponto B, tem no X o número menos 1 e no Y o número 4. Então, tome bem, bastante cuidado, mas se precisar, vou mostrar aqui. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo. Consegue ver aqui? Sim. Tá, olha só, esse pontinho de azul. Esse ponto azul aqui, gente. Ó, a gente coloca uma vírgula. Qual é o número que eu vou colocar para representar esse ponto aqui, o par ordenado desse ponto azul? Dá uma olhada. 2. Esse aqui é o X. Exatamente, olha aqui, ó. Se você vir em linha reta, a sombra desse ponto, a projeção no X é o número 2. Logo, o primeiro número aqui é o 2. E em linha reta, até a linha que está em pé, na vertical, isso, 2,1. Esse é o par ordenado. Voltando, né, falar também, já na próxima, que um par ordenado representa uma localização e também uma solução dessa reta, que representa uma equação. Por exemplo, 2 e 1 aqui. Porque nessa reta, ó, se você somar o número x com o número y, vai dar 3. Ó, 2 mais 1 dá 3. Certo? É uma localização, mas também é uma solução de uma equação, que nesse caso é dessa equação que é representada por essa reta vermelha. Agora, eu já vou aproveitar e ver se você consegue me dizer qual é esse ponto aqui, que eu estou mostrando, esse pontinho aqui, uma setinha, qual é 0,3. o primeiro número que eu vou colocar. Muito bem, parabéns. É o 0, por quê? Porque ele está localizado no eixo do Y. Está localizado no eixo do Y, eu só vou marcar o número no Y, o é 0. Por que é 0? Se você olhar em linha reta aqui, ó, a sombra dele no X é o 0, certo? Ele está no próprio Y, então você vai marcar o número e a outra coordenada é 0. Então, aqui é 3, vou marcar 3 no Y. E o primeiro número é X, o segundo número é Y, sempre nessa ordem, tá? E aqui, ó, esse número que está em cima do, aqui em cima do X, vou colocar aqui embaixo. Qual é a representação aqui do par ordenado? 3,0. Tá no X. Bem em cima do... Isso, 3. E o 0 para o Y, né? No Y é 0. Porque o Y está aqui, ó, na vertical. O Y é 0. E a gente marca o ponto apenas no eixo do X. E o Y é 0. E quando está no Y, a gente vai marcar o número no Y e o X é 0. Beleza? Então, aí você consegue saber, né? Só olhar a linha reta, você vai ver o número. É o primeiro número que aparece, que você vai identificar. O primeiro, entre parênteses, é o X e o segundo é o Y. Tudo bem, gente? Podemos próximo? Lu, se você quiser, pode continuar aí. Ou se você quiser, eu continuo. Tá bom, Eliana? Peraí, deixa eu apresentar aqui, peraí. Pode continuar. Tá. Vocês conseguem enxergar o gráfico da lousa? Sim. Tá ótimo. Mais ou menos. Tá meio desfocado, né? Deixa eu ver se eu consigo... Tá meio fraco, parece. Peraí, eu estou aproximando o meu notebook na lousa. Peraí. Vamos ver se vai dar melhor resultado. Fechar. É, tem que ser mais longe mesmo, porque senão não vai dar. Calma, gente, que é no improviso, tá? A gente tá fazendo testes aqui. Aí acontece. Peraí, acho que eu tenho que abaixar. Assim. Veja agora. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá bom. Então, ó, essa questão 9, ela, na questão que a Eliana explicou, você tinha que encontrar os pares ordenados que estavam no gráfico. Já essa questão aqui, eu já tenho o gráfico com os pares ordenados, tá vendo aqui? Já tenho eles determinados. Só que o problema quer saber o seguinte, eu vou ler para vocês. Qual é a equação representada graficamente no plano a seguir? Então, eu tenho que saber qual é a equação que gerou esse gráfico aqui, ó, que gerou essa reta, tá? Então, para isso...
Alguém está ouvindo? Acho que ela perdeu um pouquinho, né? Eu tô, professora. Tá conseguindo visualizar? Não. Eu vou apresentar, tá? Até ela voltar, deve ser a internet. Tá, gente? É esse gráfico aqui. Vocês conseguem visualizar? Sim? O seu não, professora? Não estou apresentando. Deixa eu ver. Amém. Só tá aparecendo sua foto e seu nome. Ah, tá. Isso agora. Agora foi. Tá. Eu não sei, ela deve ter pedido a internet, ó, o sinal. Gente, ó, presta bem atenção nesse gráfico. Questão 9. Esse gráfico, em todos os pontos, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Tá. Em todos os pontos aí, o x não é igual ao y? O 2, 2. Para o ordenado 2, 2. O x é 2, o y é 2, certo? No y, no para o ordenado 1, também, os dois, o x e o y são iguais. Fala para mim, como que a gente representa? Não tenha medo, ó, matemática é a mesma coisa da língua portuguesa. A única coisa que a gente não escreve todas as palavras. A gente, por exemplo, no lugar de um número, a gente coloca uma letra, tá? Fala para mim, como que vê, deixa eu ver, aqui, se a Luciana voltar, me fala, tá? Como você pode representar em uma equação de x e y, sendo x primeiro número do par ordenado e o y segundo número dos pares ordenados, como você pode me dizer uma equação para o x ser igual ao y? Qual é a equação? Fala para mim. Essa frase, o x igual a y, como que eu posso escrever uma sentença matemática? A letra x, qual é o sinal? Depois da letra x, o que eu faço? Sei não, professora. Mais, menos, igualdade. Subtração. X igual a y. Eu não estou dizendo que... Vocês não estão vendo que em todos os pares o x não é igual ao y? Aqui, ó, 2, 2. 1, 1. 0, 0. Menos 1, menos 1. Em todas as soluções, o x não é igual ao y? Não é? Sim. Então, uma sentença matemática é essa, x igual y. Vou mostrar aqui. X igual y. Então, vem. Opa. Vou terminar a câmera. Certo? Concorda que em todos os pares ordenados o x é o y, a gente tem o 2, 2. A gente tem o 1, 1. A gente tem o par ordenado 0, 0. E todos esses pares ordenados representam o quê? Soluções de uma equação que eu quero representar. Tudo bem? A primeira equação que eu quero representar tem o x igual ao y. Porque no par ordenado, em todos os pares ordenados, o x é igual ao y. Então, concorda comigo que se eu escrever isso aqui é verdade? O x é igual ao y? Certo? Sim. Só que a equação que nós queremos, o x e o y tem que estar do lado esquerdo da igualdade. É esse o formato. Ó. Tem uma igualdade, tem o número x, tem o número y e tem um número. Como que a gente vai fazer? Ó, para dar a resposta já. Ó, eu tenho x, já está no lugar certo, do lado esquerdo da igualdade. O y está do lado direito. Para eu passar para ele para o lado esquerdo da igualdade, o que eu tenho que fazer? O que a gente faz? Ação inversa, não é? Não é menos x? Luciana, entrou? Certo? Desculpa, pessoal. Sabe o que aconteceu? Aquela hora que eu fui mexer no notebook para focalizar a lousa, meu fio está com mau contato. Eu esqueci disso, que meu fio está com mau contato. Desligou tudo aqui. Tudo bem. Eu estou continuando aqui, tá, Lu? Eu vou continuar aqui, aí você faz a próxima, pode ser? Pode. Hein? Pode sim. Tá. Então, eu mostrei para eles que em todos os pares ordenados, o x é igual ao y. Essa é uma forma assim, mais fácil de vocês entenderem, tá? Existem outras formas que vocês vão ver, inclusive no ensino médio, para descobrir a equação da reta, mas essa aqui é a forma mais fácil. Você bater o olho, todos os pares ordenados tendo x igual ao y, uma das equações que a gente pode representar estes pares ordenados é x igual a y. Só que na equação com duas variáveis, nós temos o x e o y do lado esquerdo da igualdade, tá? E um número sem x e sem y do lado direito da igualdade,
certo? É isso que a gente tem na equação do primeiro grau com duas incógnitas. No caso, o x e o y, ou duas variáveis. Então, eu tenho x igual a y, eu passo para cá, para a esquerda da igualdade, fazendo a operação inversa. Vai ficar x menos y. O que sobrou desse lado? Qual foi o número que sobrou do lado direito? Sobrou algum número? Se eu tirar o x, o y daqui, sobra o quê? Fala, gente. Tá vendo algum número aqui? Se eu tirar o y, é o zero. Logo, essa é a equação que representa a reta em que todos os x são iguais aos y. Vamos ver se vai dar certo, ó. Para x, 2, y2. Você vem aqui, faz a conta. 2 menos 2, 0. Ah, para x igual a 1, y igual a 1. 1 menos 1, 0. Logo, isso aqui é uma solução. A outra lá que tem menos 1 e menos 1 também é uma solução. Ou seja, qualquer par ordenado em que o x for igual ao y, vai estar representando uma solução, ou seja, vai estar representando essa reta, essa equação, x menos y igual a 0. Em que o x é o primeiro número que aparece no par ordenado e o y é o segundo número que aparece no par ordenado. Beleza? Então, é assim que fica. Você quer ir para a próxima, Lu? Consegue? Consigo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Eu posso mostrar uma outra aqui para vocês? Se tiver alguma dúvida, eu mostro uma outra também. Senão a gente continua, porque já é 4h20. Quer ver uma outra aqui, ó? Rapidinho, ó. Olha só, a reta aqui, ó. Essa reta aqui é a reta x mais y, tá vendo? O x e o y de um lado da igualdade e do outro, do lado direito, apenas um número. Essa reta x mais y igual a 3, é essa reta vermelha aqui, ó. E todos os pares ordenados são soluções dessa equação. Por exemplo, ó, esse par ordenado 2, 1. Será que faz parte da solução dessa equação? O 2 e o 1? Sim. Se você colocar o 2 para x, 1 para y, 2 mais 1 é igual a 3. Em qualquer ponto aqui, se você fizer o x mais o y, vai dar igual a 3. Por isso, essa reta aqui representa a equação x mais y igual a 3. Pode continuar, Lu, se não tiver nenhuma dúvida. Ok. Tudo bem? Dá para enxergar bem a tela agora? Pode continuar. Tá bom. Dá para enxergar bem a tela agora? Sim ou não, pessoal? Ó, antes de eu começar a falar sobre a questão, eu disponibilizei a lista de presença, tá? Tá no chat. Aí depois vocês assinam lá a lista de presença. Então, vamos lá. Essa é a questão 10. É a 10, né, Eliana? Então, vamos lá. Quais pares ordenados representam os pontos marcados no gráfico, que também são soluções da equação a seguir? Então, aqui, o problema está querendo saber quais são os pares ordenados que formou essa reta aqui, ó. Tá vendo essa reta? Então, eu tenho aqui, olha. Eu tenho o eixo das ordenadas, que é essa linha na vertical. E o eixo das abscissas, que é essa linha na horizontal. Isso aí a gente já falou, certo? E cada ponto aqui vai formar o par ordenado, tá? Então, se eu ligar o eixo de x com o eixo de y, forma um par ordenado. Que nesse caso aqui, ó, já está demarcado os pares ordenados, tá? Então, vamos lá. Só que, nesse caso aqui, ó, vamos analisar o eixo x, tá? Que é essa linha aqui, ó, na horizontal em amarelo. Eu tenho quanto para x aqui, ó? Esse é o eixo x. Eu tenho quanto para x? 2, certo? Então, eu vou lá marcar no meu par ordenado 2. E o que acontece com y? Quanto que vai valer? Sendo o x 2, quanto que vai valer meu y? 0. Isso, muito bem. Porque lembram que quando o número está marcado no próprio eixo, significa o quê? Que o outro par dele é o 0. Então, lembrem sempre disso, tá? Quando o número está marcado no próprio eixo, o par ordenado dele é o próprio 0, que está aqui, ó, que é o eixo inicial. Então, 2 para x e para y vai valer 0. Tá, mas agora eu tenho outro par ordenado, que é o do y. Tá aqui, ó, no eixo do y, certo? Vai ser meu outro par ordenado. Então, eu já sei que para y vale 3, o outro par ordenado, ó. Aqui é um par ordenado, e aqui eu vou montar outro par ordenado. Então, eu já sei que para y, no eixo y, vai valer 3. Então, eu coloco 3 aqui. 0,3.
está no próprio eixo? Ele está no próprio eixo, certo? Então, quanto que vai valer o valor de x? 0. Isso mesmo, tá? Então, lembre-se sempre disso. Fica fácil identificar dessa forma. Quando vocês verem o pontinho no próprio número do eixo, é porque o par dele vale 0. Quando vocês verem o pontinho no próprio número do eixo, é porque o par ordenado dele vale 0. Ok? Aí vocês conseguem preencher com o que está faltando aí. Eliana, acabou, né? A prova. Alguma dúvida a mais nessa questão do gráfico? Eu mostrei na tela o último gráfico que você já mostrou, Lu. Ah, você Alguém já tinha tem feito uma a dúvida 10? mais, gente, sobre a... Não, eu só mostrei agora no final. Desculpa, No final, eu fiz de aqui. novo que você já tinha feito. Desculpa. Não, não tá entendendo. Eu falei assim, eu estou apresentando a tela só para mostrando as questões a partir da 10, tá? Tá. Então, alguém tem mais alguma dúvida sobre essa questão? Ou sobre outra questão? Ou ficou alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Então é isso.